O programa a seguir é livre para todos os públicos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação e que tem por objetivo a divulgação da doutrina dos Espíritos. Na tarde de hoje, é com muita alegria que nós recebemos para esse nosso bate-papo a nossa amiga Kátia Pontes, da Associação Espírita Fraternal, que sempre nos traz uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, baseados no Evangelho de Jesus. Kátia, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço estar aqui nessa casa tão querida e neste programa que você conhece tão bem. E que está sendo tão bem conduzido por vocês aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Kátia, você sugeriu um tema bastante interessante, muito importante para a reflexão dos nossos dias. E essa frase está inclusa no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente lê que a felicidade não é deste mundo. Então eu pergunto, como é que nós podemos entender essa frase? Por que a felicidade não é deste mundo? Como você disse, Nancy, essa frase está incluída no capítulo 20, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, nas instruções dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar os esclarecimentos de que a felicidade não é deste mundo material que nós estamos inseridos. A felicidade não faz parte dessa vida material. A felicidade é algo espiritual, algo que está dentro de nós, que faz parte das nossas virtudes, do nosso crescimento, da nossa reforma íntima. É aí que nós vamos adquirindo a felicidade e não nas coisas materiais que tão equivocadamente nós achamos que vamos encontrá-la. Sim, né? Sim, é verdade. E o que é a felicidade, segundo Jesus e a doutrina espírita? A felicidade é exatamente essa busca por esse amor, pela caridade, por esse crescimento que todos nós estamos aqui para fazer. A felicidade, ela está no não egoísmo, ela está no perdão, ela está na caridade, ela está, como dissemos, nas virtudes e não na busca pelas futilidades, pela vida fácil, pelas coisas exteriores. Ela está dentro, ela está bem lá no fundinho de cada um de nós. Nós vamos encontrar essa felicidade quando nós fazemos o bem para o nosso irmão. É aí que nós vamos sentir esse prazer, nós vamos sentir essa alegria de estarmos ali amando o nosso próximo como nos foi recomendado. Né? Partilhando com aqueles que caminham conosco, né? Mas aí eu pergunto para você, como é que nós podemos seguir esse caminho, né? Juntamente com essas pessoas que estão... Esse caminho para seguirmos, Chico Xavier nos faz uma série de recomendações, não é, a respeito da busca por essa felicidade. Isso é algo que nós vamos galgando vagarosamente. Esse crescimento, ele não é algo repentino, como nada acontece conosco de uma hora para outra. E é exatamente nessas conquistas pelas virtudes, passo a passo,
hoje buscando, fazendo uma viagem interior, se conhecendo, buscando nesse autoconhecimento aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser modificado. É aí que nós vamos, item a item, buscando essa felicidade, porque todos nós fomos criados para a felicidade. Para a felicidade, com certeza. Não é mesmo? Fomos criados simples e ignorantes para alcançarmos um dia essa felicidade plena. Alcançaremos. Precisamos ter essa certeza, essa fé bem sedimentada dentro de nós, para não vacilarmos diante das dores, diante das vicissitudes, diante das dificuldades que nos acontecem. Mas indo pouco a pouco, buscando pouco a pouco, olhando à nossa volta e vendo as necessidades do nosso irmão, porque nós, se olharmos com um pouquinho de atenção, nós vamos observar que tem muito que nós podemos fazer e que às vezes nos furtamos porque achamos ou que não somos capazes ou que não é tão necessário assim. Mas aquele que está ao nosso lado precisa de uma palavra amiga, precisa de um ombro, precisa de uma ajuda que não tem, muitas vezes, nada a ver com a ajuda material. Que é muito importante, não é? Sim, sabemos que é muito importante. Sim. Somos seres espirituais vivendo essa experiência na matéria. É importante frisarmos isso sempre, para não nos esquecermos da nossa verdadeira condição. Mas a matéria não pode ter um peso maior do que nossa essência, que é espiritual, somos seres espirituais. Então, quando nós olhamos à nossa volta, nós encontramos uma série de situações no outro que nós podemos contribuir, que nós podemos colaborar. E isso tudo é um acréscimo para a nossa felicidade. A gente, por vezes, escuta dizendo que eu não posso ser feliz se o meu próximo não é. E achamos que isso é uma frase feita, é um discurso ali sem muita verdade. Mas nós fazemos parte de uma família universal, não é, Nancy? Sim, com certeza. Dependemos uns dos outros. Dependemos uns dos outros, né? E assim, a partir do momento em que a gente conhece a doutrina espírita e passa a vivenciar, ainda que de maneira muito fragmentada, a gente vai tomando consciência do que é ser feliz realmente, né? Então, não é uma coisa que se consegue sozinho, né? Você não pode ser feliz sozinho. Você tem que ser feliz vendo os outros realizarem também. Isso depende de cada um, né? Dessa família. Agora, você disse no início, nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo onde a felicidade plena não existe, mas nós podemos nos sentir felizes nesse mundo também, não é? Podemos, é uma felicidade como está lá no Livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo que trata disso e as questões 920, 921 fala sobre isso, os espíritos respondem sobre isso, né? Que essa felicidade ela não é plena. Sim. Ela é relativa, mas o homem pode gozar dessa felicidade relativa aqui, nesse mundo de provas e expiações. Sim. Não é? E isso depende da maneira como nós conduzimos a nossa vida, como nós encaramos os problemas, como nós nos portamos diante das dificuldades. Nós temos dois caminhos. Ou nos revoltamos, nos desesperamos, ou entendemos que não estamos sendo castigados e sim educados. Estamos aqui necessitando de uma reeducação para acertarmos aquilo que não ficou bem, aquilo que numa outra existência precisou
ser refeito, ser revisto agora, né? E isso faz com que nos sintamos ali até gratificados pela dor, porque é a oportunidade do crescimento, é a oportunidade de nos melhorarmos, é a oportunidade que nós temos de aprender. Aos olhos do Pai, as dificuldades que são por nós tratadas com resignação, com um conformismo, não aquele conformismo de não posso fazer nada, mas você ter a conformação e o entendimento de que é necessário a você, aos olhos do Pai, tudo isso tem um valor muito grande. É uma reparação que por vezes está sendo feita de um erro e que você está ali com a sua humildade, aceitando aquela dor. Então, essa prova, essa dificuldade já ganha um peso menor para quem está passando por ela, né? No sentido de não sofrer tanto, no sentido de compreender o que está acontecendo. Né? E, Kátia, o que nós percebemos também é que a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Muito. Porque a partir do momento em que nós sabemos que nada é por acaso, que tudo aquilo que nós estamos passando aqui, na grande maioria das vezes, nós aceitamos na espiritualidade, pedimos até para passar por determinadas situações, para testar justamente a nossa capacidade de aceitação, de resignação, nós passamos a olhar as dificuldades de uma maneira diferente. Não é? Como uma oportunidade, é uma oportunidade que nós temos. Então, quando algumas coisas acontecem que perturbam o nosso dia a dia, modificam a nossa rotina diária, nós já temos aquela sensação de esperança, né? Porque nós sabemos que nada é eterno, né? As coisas vão e vêm. As coisas todas passam. Passam, né? E quanto mais aceitação a gente tem, parece que as coisas difíceis não são tão difíceis ainda. Pois é, né? elas se tornam mais leves. E quando você entende a dor do outro, a sua dor diminui também. Né? E, Nancy, para entendermos essa dor do outro, nada melhor do que passarmos por uma dor semelhante. Sim, exatamente. Como nós conseguimos ali ter para com o outro um olhar mais caridoso, um olhar mais amoroso, quando nós também sofremos e sentimos essa dor. Sim. Então, aí está a prova de que a dor nos educa, porque nos torna criaturas mais sensíveis diante do sofrimento alheio. Exatamente, é verdade. Não é? É verdade, sim. Agora, quais são os maiores inimigos da felicidade? O maior inimigo de todos, e a gente, quando começa a ler a respeito do assunto, vai encontrando isso e vai refletindo de que realmente é esse o nosso maior inimigo, é o nosso ego. Porque como nós nos sentimos tão poderosos, nos sentimos tão superiores diante de tudo. Somos, por vezes, tão superiores e nos sentimos tão importantes que somos incapazes de perdoar e muito menos de pedir perdão, não é? Nossa, é verdade. E aí, aqueles sentimentos menores, eles todos fazem parte ali desse ego. Vem o egoísmo, queremos só para nós, queremos só para os nossos, pedimos em primeiro lugar para os nossos, para nós. E isso com coisas muito simples. Os primeiros lugares nós queremos, não é? A gente vê bem isso. Exatamente. O orgulho de você se sentir numa condição de superioridade e achar que o outro não é merecedor de tanta coisa quanto você.
Você está sempre numa posição de que nada pode ser feito para te atingir. E isso, esses sentimentos menores, esses sentimentos tão infelizes que ainda habitam nossos corações. É muito importante nós termos essa consciência de que mesmo a gente indo à casa espírita, mesmo a gente estudando, mesmo a gente querendo se transformar, mesmo a gente acordando e pedindo a Deus que nos ajude naquelas nossas faltas corriqueiras que acabamos repetindo no nosso dia a dia, mesmo com isso tudo, nós ainda temos dentro de nós, muito arraigado, esses sentimentos menores. E eles todos fazem parte do ego, que é o nosso maior inimigo e que traz esses inimigos todos ali atrelados e junto a eles, né? Mas precisamos estar muito vigilantes. Ter o autoconhecimento, né? Saber quais são as nossas maiores dificuldades. As nossas maiores dificuldades. Porque, por vezes, nós não queremos, nem para nós mesmos, o reconhecimento dessas dificuldades, né? A gente costuma falar que essa viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos, o homem, ele reluta, ele hesita e ele deixa para depois. Sim. Então, começa a refletir sobre aquilo que verdadeiramente ele é, por vezes nós Tardiamente, é verdade. ou fazemos tardiamente e até nos arrependemos. Porque não antes eu aceitei que sou assim e que preciso me modificar. E que muitas vezes poderia ter facilitado muito essa caminhada. Poderia ter facilitado, poderia ter aproveitado mais a presente encarnação com coisas positivas que verdadeiramente valessem a pena, não é? Muito importante isso, e é uma reflexão que a gente tem que fazer cotidianamente, né, Kátia? Porque todos os dias a gente tem tantas oportunidades de conhecer pessoas, de vivenciar determinados fatos inéditos nas nossas vidas, que podem acrescentar tanto para nós. E às vezes nós desperdiçamos por coisas tão pequenas, tão sem importância, né? Que estão ali no ego, que estão ali inseridas nessa nossa capacidade de nos supervalorizarmos. Mas uma coisa, você falando aí, eu refleti aqui. É muito importante entendermos que, como a vida continua, como a morte não existe, como somos seres imortais, mesmo que bem tardiamente a gente descubra essas coisas e comece uma reforma, uma transformação interior, não é tarde para que isso aconteça nunca. Sim. Porque nós, espíritos imortais, continuamos. E esse nosso crescimento, ele continua também. Sim. E retornaremos já numa próxima oportunidade, aproveitando essa modificação, essa transformação, essa conscientização, não é? Do que não está certo, do que não foi bem, do que precisa ser Todo mudado. aprendizado não é perdido. Não é perdido, não é? É verdade. Eu acho que quem não acredita que a morte não existe, quem não acredita nessa permanência, dessa continuação da nossa vida, né, deve viver muito mal, porque... E sofre mais, né? Sofre muito. Muito, tudo acaba no túmulo. É verdade. Não é? Agora, essa certeza de que nós somos seres imortais e que o nosso aprendizado, ele é constante, ele vai acontecer ora aqui, ora do outro lado, mas ele é um processo permanente. Permanente, isso aí. Que não tem data para
se extinguir, para terminar, para findar. Isso faz com que a gente, se quiser aos 80 anos começar um curso de línguas, Sim, se sinta, com certeza. não é? Desenvolvendo o nosso intelecto, já com uma idade Nunca é mais tarde para avançada, aprender nada, né? Para Não só- poder ajudar, para conhecer coisas novas, pessoas diferentes, Exato. né? Não Então, só as aquisições do espírito, mas essas as aquisições intelectuais, intelectuais né? que Também. estão ali presentes no espírito, né? Que irão conosco, né? E aí a exatamente. gente começa a pensar nas nossas aptidões, né? Isso. Você não sabe de onde vem aquela aptidão, de onde... E às vezes aquilo floresce tão tarde, você não imaginava que poderia ser capaz de realizar. Eu nem sabia que eu tinha jeito para isso. Exatamente. Mas você já vivenciou. E aquilo não foi A nossa jogado bagagem fora. está ali guardadinha, né? Tá Então, guardada. tudo que a gente aprende, tudo que nos chega, é sempre um acúmulo na nossa bagagem, né? Vai fazendo parte do nosso HD, vamos dizer assim. E, Nancy, quem não tem essa crença, quem não acredita nisso, quem não tem essa certeza, quando observa alguém com muito mais idade, iniciando alguma coisa, diz, devia descansar. Porque não vai viajar, que é logo que a pessoa vai viajar, né? Vai se ocupar de outras coisas, não está mais em idade disso. Sempre é tempo, principalmente porque nada é perdido. Né? Com certeza. Kátia, nós vamos pedir licença a você e aos nossos amigos telespectadores. Vamos fazer um intervalo pequenininho, mas já voltamos já com a nossa conversa. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Estamos de volta com a nossa amiga Kátia Pontes, falando sobre a felicidade. A felicidade não é deste mundo. Kátia, nós estávamos falando sobre a infelicidade, né? Que ela é o maior inimigo da pessoa. Então, nós sabemos que a infelicidade existe, mas será que ela existe mesmo, ou as pessoas é que se convencem que a infelicidade paira nesse nosso planeta? Ainda no primeiro bloco, você falou que tudo passa, não é? Passam os momentos felizes, que até sentimos que passam mais rápido, porque a gente gosta tanto, aproveita tanto aquela alegria, que acha que eles foram depressa demais. E passam também as dores. As infelicidades, a infelicidade que a pessoa vivencia em determinado momento da vida, ela realmente existe. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é? O nosso planeta, ele está ali nessa segunda categoria
dos mundos habitados, né, que nos traz essa certeza de que estamos aqui para passarmos por provas, para passarmos por dificuldades e que nos fazem, por vezes, bem infelizes. Sentimos aquela dor, sentimos aquela tristeza. E são momentos muito fortes. A perda de um ente querido, uma doença, a perda de um emprego e a dificuldade para conduzir a vida. São situações de infelicidade pelas quais passamos. Mas os momentos felizes, eles também são muitos. O nascimento de um filho, a alegria do reencontro com uma pessoa querida, não é uma conquista. Você que tem seus filhos, eu que tenho minha filha, quando a gente participa e presencia um sucesso, uma vitória, que alegria, que momento feliz com os netos, com tudo isso. Então, a felicidade, ela existe e a infelicidade também. Mas passamos muito mais por momentos tristes e dolorosos do que momentos felizes, porque o nosso objetivo nesse plano é a reparação, é o crescimento através de vencermos essas dificuldades, né? Mas quando lemos e aprendemos que essa felicidade é relativa exatamente por isso, né? Nem é só um plano de tristeza e nem só de alegrias, né? Agora, essa felicidade, embora relativa, nós conseguimos encontrá-la sozinhos ou nós necessitamos dos outros para ser felizes? Necessitamos dos outros, não é, Nancy? Se essa felicidade ela está dentro da prática da caridade, da prática do amor, nós necessitamos do outro, que nos ame e que nós também dediquemos o nosso amor. A caridade, quando praticamos a caridade, nós estamos recebendo muito mais do que aquele que está sendo favorecido, que está sendo favorecido. E isso é uma coisa que precisamos ter em mente para não nos sentirmos superiores. Não é? Estamos fazendo um trabalho voluntário, estamos ajudando em alguma função, com uma situação em algum lugar, mas quem está recebendo mais? Com certeza. Não é? E agradecer a oportunidade de você estar ali podendo auxiliar e tendo aquele momento, porque é ali que você cresce, é ali que você se melhora, não é? É ali vendo a tristeza e a dor do seu irmão que você pode valorizar. Sim. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, não é? Tudo que Deus lhe deu. Exatamente. E que às vezes a gente acha assim tão normal na nossa condição e esquecemos de olhar que às vezes aquele que está do nosso lado ou muito próximo nunca conseguiu ter um terço daquilo que a gente tem, tanto material quanto intelectual, não é? Exato. Você vir nessa presente existência com uma condição que te permita estar aqui tendo essa conversa, isso quer bênção maior? Exatamente. Nós podíamos estar numa condição completamente diferente, de acordo com as nossas necessidades. Então, é agradecer, valorizar, não se sentir nunca porque você galgou uma universidade, porque você tem um emprego, não se sentir nunca superior. É aquilo que está sendo apresentado a você e oferecido, ofertado, de acordo com o que você precisa. Já o nosso irmão, o outro que está numa condição socialmente um pouco mais abaixo, está necessitando passar por aquela prova, por aquela situação. Então, são as oportunidades de acordo com o que nós precisamos e não de acordo com a nossa conquista. Eu estou me sentindo assim, e vemos pessoas, observamos pessoas
que se sentem tão superiores ao outro, mas desconhecem que Deus ama todos os seus filhos da mesma maneira e oferece as oportunidades todas a todos os seus filhos. Nós desconhecemos o que nos aconteceu. Pode ser que ontem tenhamos estado numa situação de mais sofrimento, de mais dor. Ou que venhamos a escolher, ou que venhamos, né, também uma prova mais difícil para testar justamente essa nossa capacidade. Exatamente. O que eu aprendi até aqui, né, que eu posso colocar em prática? Ou o que me foi oferecido e eu não aprendi. Eu não aprendi, exatamente. Então, preciso estar... Então, o tempo todo, nós precisamos estar bem conscientes de que somos todos iguais. Sim, exatamente iguais. Com todas as oportunidades, com todas as vivências, às vezes com problemas, em desacordo com aquilo que nós gostaríamos, mas todos nós temos as nossas dificuldades. As né? nossas dificuldades. O importante é saber lidar com elas, né, Kátia? Exatamente. Aqueles Aí está que... o segredo, que a gente às vezes não consegue e se torna diante da dor e diante de alguma coisa que vai indo de um jeito e de repente toma um outro rumo, nós nos descabelamos, sentimos perdidos, nos sentimos perdidos. Abandonados por Deus. Mas aí a gente precisa novamente... E aí é que entra a doutrina espírita, entra o Evangelho de Jesus, que, né, todos os dias nos traz uma lição de fortalecimento, de fé. Essa conformação, essa aceitação... Aí está o segredo da felicidade, mas é tão difícil, muito difícil, mas nós estamos perseverando, vamos caminhando. É um passo para frente, 2 para trás, Sim. mas não desistimos. Agora, Kátia, a gente sabe que existe uma felicidade real e uma felicidade imaginária. Você poderia explicar qual é a diferença das duas? Eu acho isso muito interessante, a felicidade real e a imaginária. A felicidade real é aquela que sai de você e se espalha ali no seu entorno, nas pessoas com quem você encontra. É o que você pode dar de si ao outro. É essa busca que você faz pelo seu autoconhecimento e o que você projeta a partir do momento que você se descobre com aquelas potencialidades, com aquele amor que você tem para distribuir. Essa é a felicidade real, é a felicidade de ajudar o seu irmão, é a felicidade de estar sempre procurando alguma coisa que você possa fazer para minimizar a dor do outro que se apresenta naquele momento ao seu lado. Sim. A felicidade imaginária é aquela felicidade, podemos até dar o exemplo das redes sociais. É o que você precisa apresentar ao mundo para não ficar por baixo. Sim. Então, são as satisfações que a gente se sente na obrigação, por vezes, de dar à sociedade, se mostrando sempre bem, sempre impecável, sem tristeza, sem dor, sem filho problema, sem atrito com o marido, sem problema financeiro. Então, você está perfeita. Essa é a felicidade imaginária, que não existe. Não. Que não existe, só existe no Facebook. Não é É verdade? verdade. Só existe ali. As pessoas estão sempre felizes, bem vestidas, viajando. Um espetáculo, né? Ninguém vai colocar ali que está entrando no cheque especial, que está negociando o cartão de crédito. Não, isso aí não é para aquele lugar, né? Não faz parte daquilo. Essa é a felicidade imaginária, a felicidade de dar satisfação ao exterior, ao próximo, que por vezes não está vibrando com o seu sucesso, mas está esperando... Nossa, o seu fracasso. Até o seu né? fracasso, não é? Por que ele consegue e eu não é?
Quantas vezes? Outro dia eu estava vendo uma palestra do Rossando King e ele diz exatamente isso, que no Facebook, em qualquer outro tipo de mídia, né, das redes sociais, as pessoas sempre se colocam bem vestidas, bem arrumadas, viajando, felizes, né? Então ele diz assim, e os seus amigos, entre aspas, dizem, por que ela consegue e eu não? Como é que ela conseguiu viajar e eu não? Não é? Então fica aquela sensação assim de inveja mesmo, né? Não que a gente pessoas. não vá fazer isso, de colocar esses momentos felizes ali, porque aquele local existe. É apropriado para isso. É apropriado para isso. Mas você entender que todo mundo tem suas dores. Com certeza. Você tem e todo mundo. Essa felicidade real, ela é silenciosa. Ela não precisa de gritaria, de alarde. Já a felicidade imaginária, ela é barulhenta. Ela é a felicidade do riso solto, fácil, do falar alto para chamar a atenção sobre si. Isso. Essa é a felicidade imaginária. E, às vezes, ela consegue enganar. Todo mundo diz, fulano está sempre tão feliz, porque ele fala muito, porque ele ri muito, mas ninguém sente. Sabe como é que ele está por dentro. Não é? Tem aquele texto, né? Que só vem a falar de mim quem calçou as minhas sandálias e trilhou o caminho que eu caminhei. Ninguém pode saber da dor do outro. Exatamente. Não é? Ninguém pode avaliar o que o outro passa se não estiver ali conectado a ele intimamente e procurando sentir verdadeiramente o que se passa dentro daquela criatura, né? Outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando sobre a felicidade imaginária, às vezes a pessoa muito materialista, né, Kátia, ela acha assim, eu vou ser feliz se eu conseguir comprar um carro novo todo ano, ou se eu conseguir viajar para a Europa, ou uma coisa assim, algum bem material, alguma coisa material. Só que a partir do momento em que você possui alguma coisa, aquilo já deixa de ter. Então é uma felicidade imaginária. Aí você já vai também perseguir outra coisa. Então a satisfação é muito pequena, né? Dura muito pouco tempo, porque não é uma coisa assim palpável que fique dentro de você. Então quando você diz que quando a gente ajuda alguém, a felicidade, a gente sentindo a felicidade do outro, a nossa felicidade fica muito maior. Não é? Que você muito pensa maior. Assim, poxa, eu consegui fazer alguém feliz. Não é? Eu acho verdade. Isso é muito mais concreto. Né? A felicidade real. É real. Né? Se nós perguntarmos às pessoas, um grupo, para você o que é felicidade? Para uns vai ser a saúde, para outros vai ser a família reunida, os amigos, para outros vai ser a conta bancária ali no azulzinho, sem problemas, sem nada. Então, para cada um, mas essas são felicidades que estão daqui para fora. Para fora, como você bem falou, isso mesmo. Dentro, o que está verdadeiramente te fazendo feliz e o que vai ser importante quando você retornar para a nossa casa, quando retornarmos para a nossa casa, nossa verdadeira morada, quando voltarmos, espíritos que somos, deixando esse corpo físico, o que vai ser importante? É verdade. As aquisições espirituais. Com certeza. Não é? Kátia, é verdade. Qual a relação entre a palavra de Jesus, a felicidade não é neste mundo, e uma outra que ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai? Quando Jesus coloca muitas moradas na casa de meu Pai, assim como quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, são frases, são ensinamentos, são falas de Jesus em que ele nos dá essa certeza de que a felicidade não está
aqui. Ele coloca: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então não nos prendamos a essa vida material. Não nos prendamos a esse exterior. Vivamos no mundo, mas sem sermos do mundo, não é? Eu não sei de quem é essa frase, que o homem, acho que é do Chico, não sei. Não sei, também não me sei lembro dizer. agora, mas eu já li essa frase e está sempre sendo repetida nas palestras, a gente escuta, né, que o homem ele deve viver no mundo sem ser do mundo, sem ser do não mundo, é? Nós temos que usufruir, nós temos que vivenciar essa vida material, porque estamos aqui, encarnados neste momento, fazendo parte disso tudo. Mas na hora do peso, a matéria não pode pesar mais do que as coisas espirituais, né? Então, Jesus coloca, ele dá como ensinamento sempre essa certeza de que este mundo não é o mundo que nós devemos nos prender, valorizar excessivamente, ter como meta conquistas materiais, porque essas coisas todas ficam. Nós somos só usufrutuários, não é? Exatamente. Estamos aqui e gratos, devemos estar muito gratos de estarmos aproveitando tudo isso. E aí temos que conservar o nosso corpo, ir ao médico, ter alimentação saudável, fazer o mesmo com a natureza, preservar, conservar. Por quê? Porque nós estamos, como você disse, usufruindo de tudo que nos está sendo oferecido. Mas não adianta você querer guardar, você querer colocar no bolso aquela pedrinha preciosa para ficar ali na hora que você partir. Na hora que você for ali enterrado com ela, porque só vai servir de cobiça. Com certeza. Para outras pessoas, não é? Que possam encontrá-la, mas não levaremos nada, nada, nada. Só as aquisições nossas espirituais, de vencer o egoísmo, de ser humilde, de ser caridoso, de ser amoroso, desenvolver essas potencialidades, não é? E você já observou que existem situações em que a dor aparece justamente para que a gente desenvolva aquilo? Sim, com certeza. A paciência, né? A paciência, que é uma virtude dificílima de ser alcançada, né? Às vezes, quando uma enfermidade ou alguma situação nos prende ao leito por algum tempo, quem nunca passou por isso, às vezes se revolta e quer sair logo dessa situação. Mas e se esquece que aquele tempo é como se Deus estivesse nos dando uma folga, umas férias, né? Para pensar. O que eu fiz até hoje? O que eu fiz de bom até hoje? Por que eu estou nessa situação agora, nesse momento? O que eu posso tirar de proveito dessa situação pela qual eu estou passando? São esses pensamentos que a gente tem que ter, mas que a gente se desespera, se atropela. A grande maioria, sim. Na maior parte das mas vezes. Então, aí entra uma outra característica que não está na nossa pauta de hoje, mas é a fé, não é? Exato. Quando você tem fé, quando você acredita realmente que essa nossa vida é só uma passagem, que para alguns ela é uma escola, para outros é um hospital, não é? Mas quando você tem essa fé de que tudo isso vai nos levar a uma situação melhor, tanto na espiritualidade como em próximas encarnações, essa aceitação fica mais leve. Não é? E se faz de maneira mais fácil. E você passa
a ver as coisas de uma forma tão assim, mais claras e mais tranquilas, que você se sente feliz. E essa paz que você transmite pela sua aceitação faz com que as outras pessoas se impregnem também, não é? Você já observou uma pessoa que está num leito já assim, às vezes terminal, às vezes em situações de não enxergar, de não engolir, não poder se alimentar, né? Eu passei recentemente com familiares assim. Isso faz com que a outra pessoa que está ao lado diga: nossa, mas ele tem uma aceitação, nunca ouvi reclamar. Você vê essa lição, ela está sendo dada a quem está passando pela dor e a quem está ao lado dele, observando e aprendendo. Sim, sim. Não é? Você tem tido uma experiência bastante interessante lá no Laje, não é? Temos tido uma experiência bastante interessante. Meu envolvimento com Laje, eu faço parte como secretária, né, lá da diretoria, para fazer as atas, para comunicados, coisas bem simples, nada demais, coisas assim simples, mas que alguém tem que fazer a ata, né? Não é nada. E vamos toda quinta-feira, nós fazemos à tarde um culto aberto, quem quiser participar às 15 horas, com os idosos que estão lá naquela casa. Então, lemos um pouco do Evangelho, explicamos alguma coisa, conversamos, temos um bate-papo como que estamos tendo aqui. Depois, aplicamos os passes e distribuímos a aguinha fluidificada. Aí é um grupo em torno de 18 a 20 pessoas, oscila um pouco, porque às vezes a pessoa tem outros compromissos naquele dia inadiáveis, né? Mas aí vamos nas enfermarias, nos quartos daqueles que não podem se locomover, na sala de lazer, que também tem pessoas que estão lá e que não vêm até o salão principal, os enfermeiros que querem participar, os funcionários que querem participar. E é um momento ali de estudo de um trechinho do Evangelho e de interiorização da mensagem de Jesus. Esse é um trabalho bem legal. E aí você senta ao lado de alguém, escuta um pouquinho daquela dor, né? Conversa, vai saber de uma outra pessoa, dá um abraço, passa a mão no cabelo, conserta alguma coisa. É um aconchego, é uma alegria para quem recebe e para você que está tendo essa oportunidade. Mas o Laje tem inúmeras outras atividades, ocasiões, né? com atividades variadas para quem quiser participar. Nas segundas-feiras, com os alimentos vindos da feira no domingo, que são reaproveitados, ensacados, higienizados para serem usados durante a semana. Tem uma série de funções. Tem um projeto bem bacana com música em que toca-se violão, canta-se ali com o microfone e eles se lembram daquelas músicas antigas. Recordar é viver. Olha que interessante, projeto. Que bom. Funciona às terças e quintas. E tem também outros credos, né, que também tem pessoas que vão até o Laje levar o alimento ali da sua crença, né? Os evangélicos vão, é feito também um estudo, um momento de música. O Laje está aberto a todos de bom coração que queiram acrescentar e receber. E receber, exatamente isso que eu ia dizer, e receber. Porque quanto mais a gente dá, a gente recebe sempre a mais, em dobro, né? Então, é tão importante, às vezes 1 ou 2 horinhas por dia, que a pessoa se dispõe a ouvir o outro, a sentir a dor do outro, e como aquilo faz bem. É uma oportunidade de crescimento. Crescimento, mesmo, gente.
E você acaba se também, junto com as pessoas que estão partilhando daquele mesmo momento, você acaba interagindo de uma maneira que cria uma amizade tão Sim, grande. vínculos, né? É. A gente estabelece vínculos. É muito bom, Que muito bom. bom mesmo. Kátia, foi um prazer muito grande estar com você aqui, conversando sobre esse assunto tão importante para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Prazer foi todo Falando meu. sobre essa instituição tão importante para esta nossa cidade, que é o Laje. Completou agora 90 anos de atividades ininterruptas. E às vezes a pessoa está com um probleminha em casa, você que está aí com aquele probleminha que não sai da cabeça, dá um pulinho no Laje, uma vez por semana, vá conhecer os nossos velhinhos, aqueles que estão esperando já com o seu voucher na mão, né? Para a sua passagem, mas que precisam de um carinho, que precisam de uma palavra amiga e que para a gente é tão pouco, custa tão pouco, mas é um bem tão precioso que nós vamos acumulando dentro do nosso coração. Muito obrigada. Obrigada aos nossos amigos, que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito trabalho, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.